Salve família, vamos para mais um vídeo com os possíveis palpites para esse domingo, 23 de janeiro de 2022. E se você não for inscrito, já se inscreva e ative o sininho de notificações e compartilhe para geral. E deixe seu like para fortalecer. Para esse domingo separei 15 palpites no canal para você estar investindo e um bilhetinho pronto no final do vídeo. Antes disso, quero passar aqui no nosso Instagram, segue lá, @elonelpalpites. Temos também o grupo no Telegram, o link vai estar na descrição do vídeo. E se você deseja fazer um joguinho válido, uma aposta, temos a nossa banca sportgo777.net, temos o nosso cambista validando as apostas. O link do WhatsApp do cambista vai estar fixado no primeiro comentário desse vídeo. Agora passando para os palpites desse domingão, 23 de janeiro. Começando aqui pelo campeonato francês na partida entre Metz e Nice. Na classificação é o terceiro colocado contra o 16º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Nice vem na sequência de 5 vitórias seguidas. No último jogo entre eles, o Metz venceu fora de casa por 1-0. A odd abriu aqui a 5,25 para a equipe da casa, que vem de bastante desfalque para esse jogo. E 1,70 para a equipe visitante, palpite que eu vou deixar para vocês. Como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 1,5 gol. Ou, se você preferir, pegar Nice para vencer. Passando aqui pela La Liga, na partida entre Granada e Osasuna. Na classificação, é o 13º colocado contra o 14º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 1 derrota, 2 empates e 2 vitórias. A equipe visitante vem de 4 derrotas e 1 vitória. No último jogo entre eles, ficaram no empate em 1-1. A odds abriu aqui a 2,50 para a equipe da casa, 3,0 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, casa com empate. Ou, se você preferir, pegar numa tripla ou numa quadra acima de 1,5 gol. Passando aqui na partida entre Arsenal e Burnley pela Premier League. Na classificação é o 7º colocado contra o último colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. A equipe visitante vem de 4 derrotas e 1 empate. No último jogo entre eles, o Arsenal venceu fora de casa por 1-0. A odds abriu aqui a 1,28 para a equipe da casa, que acredito que vence essa partida. Vou deixar aqui um palpite de Arsenal para vencer. Ou, se você preferir, pegar na linha de gols acima de 2,5 gols. Passando aqui na partida entre Crystal Palace e Liverpool. Na classificação é o 2º colocado contra o 13º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 1 empate, 2 vitórias e 2 derrotas. A equipe visitante vem de 3 vitórias e 2 empates. No último jogo entre eles, o Liverpool venceu em casa por 3-0. A odds abriu aqui a 1,55 para a equipe visitante, que vem de alguns desfalques. E 5,75 para a equipe mandante. O palpite que eu vou deixar para vocês na linha de gols, acima de 2,5 gols. Ou, se você preferir ser mais agressivo, ambas as equipes marcam também uma boa opção para esse jogo. Passando aqui na partida entre Leicester e Brighton. Na classificação é o 9º colocado contra o 11º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 derrotas e 2 vitórias. A equipe visitante vem de 3 empates e 2 vitórias. No último jogo entre eles, ficaram no empate em 2-2 nos 90 minutos. A odds abriu aqui a 2,60 para a equipe da casa, 2,70 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, casa com empate. Nos últimos 5 jogos em casa do Leicester vem de 1 derrota e 4 vitórias. Jogando fora de casa, a equipe do Brighton vem de 2 vitórias e 3 empates. Vou deixar aqui para vocês casa com empate. Ou, se você preferir, pegar na linha de gols acima de 2,5 gols. Passando aqui pelo campeonato italiano na partida entre Napoli e Salernitana. Na classificação é o 3º colocado contra o último colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe visitante vem de 1 vitória e 4 derrotas. No último jogo entre eles, a Napoli venceu fora de casa por 1-0. A odds abriu aqui a 1,10 para a equipe da casa. Vou deixar aqui um palpite para vocês na linha de gols acima de 2,5 gols. Ou, se você preferir, pegar Napoli para vencer ao primeiro tempo. Passando aqui na partida entre Spezia e Sampdoria.
Na classificação é o 15º colocado contra o 16º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe do Spezia, vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. Vem embalado no último jogo, venceu a equipe do Milan fora de casa por 2-1. A equipe da Sampdoria vem de 4 derrotas seguidas. No último jogo entre eles, a Sampdoria venceu em casa por 2-1. A odds abriu aqui a 2.62 para a equipe da casa, 2.70 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, todas elas bateram, ambas marcam. Ou se você preferir pegar na linha de gols, para dar numa tripla ou numa quadra acima de 1,5 gols. Passando aqui na partida entre Torino e Sassuolo, vamos ver aqui na classificação geral. A equipe do Torino vem na 10ª colocação, o Sassuolo vem na 12ª colocação. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe visitante vem de 2 derrotas, 2 vitórias e um empate. No último jogo entre eles, o Torino venceu fora de casa por 1-0. A odds abriu aqui a 2.0 para a equipe da casa, 3.50 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, acima de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos da equipe do Torino, bateu 2,5 apenas em 3 oportunidades. A equipe do Sassuolo nos últimos 5 jogos bateu 2,5 também em 3 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou se você preferir pegar ambas as equipes marcam também, é uma boa opção para esse jogo. Agora passando aqui pela Bundesliga na partida entre Red Bull Leipzig e Wolfsburg. Na classificação é o 8º colocado contra o 15º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 vitórias seguidas. A equipe visitante vem de um empate, 3 derrotas e uma vitória. No último jogo entre eles, o Wolfsburg venceu em casa por 1-0. A odds abriu aqui a 1.50 para a equipe do Leipzig, que acredito que vence a partida. Vou deixar aqui um palpite para vocês de Leipzig para vencer. Ou se você preferir pegar na linha de gols acima de 2,5 gols. Nos últimos 5 jogos da equipe do Leipzig, em casa vem de 4 vitórias e uma derrota. E jogando fora de casa, a equipe do Wolfsburg vem na sequência de 4 derrotas seguidas. Nos últimos 5 jogos entre eles, na casa do Leipzig, o Leipzig venceu 2 e houve 3 empates. Vou deixar aqui um palpite de Leipzig para vencer a 1.50. Ou se você preferir pegar acima de 2,5 gols. Passando aqui na partida entre Hertha Berlim e Bayern de Munique. Na classificação é o primeiro colocado contra o 13º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 derrotas, um empate e uma vitória. A equipe visitante vem de 4 vitórias e uma derrota. No último jogo entre eles, o Bayern venceu em casa por 5-0. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, o Bayern venceu 4 e houve aqui um empate. A odds abriu aqui a 1.22 para a equipe do Bayern. Como a primeira opção de aposta, vou deixar aqui para vocês na linha de gols acima de 2,5 gols. Ou se você preferir pegar a Bayern para vencer, também é uma boa opção. Se você for mais agressivo, pegar acima de 3,5 gols, também é uma boa para esse jogo. Passando aqui pela Premier League na partida entre Chelsea e Tottenham. Na classificação é o 3º colocado contra o 6º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de um empate, uma derrota e 3 vitórias. A equipe visitante vem de 3 vitórias e 2 derrotas. No último jogo entre eles, o Chelsea venceu fora de casa por 1-0. A odds abriu aqui a 1.66 para a equipe da casa, 5.0 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos em casa da equipe do Chelsea, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. E jogando fora de casa, a equipe do Tottenham nos últimos 5 jogos bateu ambas marcam em 3 oportunidades. E nos últimos 5 jogos entre eles, na casa do Chelsea, 2 delas bateram, ambas marcam. É o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou se você preferir pegar na linha de gols acima de 1,5 gols. Passando aqui pelo campeonato italiano na partida entre Empoli e Roma. Na classificação é o 8º colocado contra o 11º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 derrotas e 2 empates. A equipe visitante vem de 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. No último jogo entre eles, a Roma venceu em casa por 2-0. A odds abriu aqui a 4.0 para a equipe da casa, 1.83 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, na linha de gols, acima de 2,5 gols. Ou se você preferir pegar ambas as equipes marcam também uma boa.
Nos últimos 5 jogos da equipe do Empoli, bateu 2,5 em 4 oportunidades e bateu ambas marcas em todos os jogos. A equipe do Roma bateu 2,5 nos últimos 5 jogos, bateu em 3 oportunidades e bateu ambas marcas em 4 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês na linha de gols, acima de 2,5 gols. Ou se você preferir pegar, ambas as equipes marcam. Agora passando aqui pelo campeonato espanhol, na partida entre Real Sociedade e Getafe. Na classificação é o 5º colocado contra o 16º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe do Real Sociedade, veio de 3 vitórias seguidas. A equipe do Getafe veio de 3 vitórias e 2 derrotas. No último jogo entre eles, ficaram no empate em 1-1 na casa do Getafe. A odds abriu aqui a 1,66 para a equipe da casa, que acredito que vai essa partida. Vou deixar aqui um palpite para vocês na linha de gols, acima de 1,5 gols, como uma primeira opção de aposta, ou se você preferir pegar a Real Sociedade para vencer. Passando aqui pela penúltima tip, na partida entre Milan e Juventus. Na classificação é o 2º colocado contra o 5º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 1 derrota e 4 vitórias. A equipe visitante vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No último jogo entre eles, ficaram no empate em 1-1. A odds abriu aqui a 2,55 para a equipe da casa, 2,80 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam, ou se você preferir pegar na linha de gols acima de 1,5 gols. E passando para a próxima e última tip, na partida entre Alavés e Barcelona. Na classificação é o 7º colocado contra o penúltimo colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 derrotas e 2 empates. A equipe visitante vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. No último jogo entre eles, ficaram no 1-1 na casa do Barcelona. A odds abriu aqui a 1,55 para a equipe do Barcelona. O palpite que eu vou deixar para vocês na linha de gols, acima de 2,5 gols. Ou se você quiser ser um pouco mais agressivo, ambas as equipes marcam também, vejam uma boa opção para esse jogo. Nos últimos 5 jogos da equipe do Alavés, bateu ambas marcam em 2 oportunidades. A equipe do Barcelona nos últimos 5 jogos, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. Nos últimos 5 jogos entre eles, 4 delas bateram ambas marcam. Vou deixar aqui para vocês acima de 2,5 gols, ou se você preferir pegar, ambas as equipes marcam. Agora passando para a tripla que selecionei para vocês, uma tripla muito boa. Você pode pegar aqui Napoli Salernitana acima de 2,5 gols. Você pode pegar aqui também Hertha Berlim e Bayern de Munique acima de 2,5 gols. E você pode pegar aqui na partida do Leicester pela Premier League. Você pode pegar aqui Leicester com empate. Napoli Salernitana acima de 2,5 gols. Hertha Berlim e Bayern de Munique acima de 2,5 gols. E Leicester com empate. Essa é a tripla. Obrigado a todos. Boa sorte para nós. E fui.